Giovana, agora você pede para participar. Deu certo? Ah, deu. Deu certo. Ai, que bom. Isso mesmo. Então deu certinho. Deu. Agora já, falta um minutinho, a gente já Tá. embarca Ah, aqui, né? O então que que tá você bom. acha? Pode ser, já fica por aqui, né? Ótimo. É. Tá dando pra escutar direitinho? Tudo no Trombei que joguei tudo no chão. Ajeitou. O meu áudio tá bom? Tá, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Ah, que bom. Então tá bom. Acho que a gente pode começar, né? Aí As pessoas você que estão sabe, tô entrando aí. à disposição. E o meninada aí conseguiu organizar? Consegui correndo, mas consegui. Na correria, como sempre, mas deu certo. É, que também rolou um banho a jato, assim, todo mundo. Aí, é. E logo hoje teve um tanto de coisa para fazer, de atividade avaliativa, um Ah, parto. é. Nossa, como que as escolas estão fazendo atividade avaliativa? Até foi interessante, eles falam assim, faz um storyboard. Aí tem que fazer o storyboard, Ah, os desenhos e as legendas. Faz um vídeo contando a polinização da flor, por exemplo. O da Lavínia que seria assim, legal. entra no Google Maps e vai até a sua escola, pelo Street View. Aí agora desenha esse mapa com as coisas que você se lembra que você viu. Aí são trabalhos, tá? Mas assim, dá trabalho, mas é mais leve, né? Do que Ah, uma é, prova, do que assim, né? prova, né? Com Eu tô certeza. gostando Que bom. do jeito que tá sendo. As escolas tentando se reinventar, né? E precisa, né, Letícia? Claro, A falar pandemia disso aqui mostrou agora. isso, né? Claro, é. Né? Então, vou dar boa noite aqui para todo mundo que está entrando. Agradecer mais uma vez a participação, né, das pessoas que estão seguindo aí essa sequência de lives. Contar, né, que acho que já é a sexta live que a gente faz com o intuito de dizer da importância da educação infantil e de dar voz para as crianças pequenas, para as necessidades das crianças pequenas, né? A gente percebeu, né, com essa quarentena que a gente já percebia, né, mas ficou um pouco mais escancarado, assim, que como a criança, né, pequena, ela não consegue colocar as questões dela num discurso lógico, a nossa sociedade, de maneira geral, tem um pouco de dificuldade de ouvir, né, e a gente acha que tudo bem, né, pegar a criança pequena e carregar junto, né, e a gente tem aqui, a gente sentiu uma obrigação, nós do Clique, né, os grupos de gestores de outras escolas, nós começamos a sentir uma obrigação de nós profissionais dizermos dessa idade, dizermos dessa escola, né, para colocar a luz sobre essa questão mesmo. Assim. Então, a gente não está discutindo se deve voltar, se não deve voltar, né, não é uma obrigação nossa, isso é uma questão da área da saúde, mas a gente consegue dizer sim dos problemas de não voltar, né? Do que a escola significa para a criança. E aí hoje eu já chamei muitas pessoas de dentro do Clique, de fora. A ideia é a gente
discutir a questão sobre várias ciências, vários olhares, né? Assim, sobre várias luzes. Então, hoje eu chamei Giovana, que tem 3 filhos, né? Mãe de 3. Sim. E, e a Giovana é pediatra, então ela tem uma visão tanto da maternidade em 3 momentos diferentes, né? Assim, crianças com 3 idades diferentes, e 3 experiências, né? Tanto quanto da pediatria. Antes de ser mãe e depois de ser mãe. A nossa conversa vai rolar um pouco por aí, né, Giovana? Isso. Então, você quer dizer um pouco, se apresentar? Então, eu sou mãe, né, de 3 e sou mãe do Clique há 7 anos, né? O Bernardo entrou no Clique com 2 anos, agora ele está com 9, quase 10. E todos fizeram a educação infantil no Clique, né? O Rafa está tentando entrar, né? Tentou entrar, a pandemia impediu, mas a gente vai, né? Vai ficar firme aí, aguardando o momento. E, e é isso, né? E eu exerço a pediatria mais na parte da urgência, terapia intensiva, né? O que é uma vantagem que eu consigo trabalhar à noite e atender a demanda das crianças no período do dia, né? Então é isso, basicamente. A primeira função é mãe, né? Como você falou. Eu falo que o meu ofício é ser mãe, eu faço uns bicos de médica. E a gente, né, eu convidei a Giovana para a gente conversar um pouquinho dessa experiência dela, desses olhares, né, de lugares diferentes. Né, a gente chamou a live de experiências de mãe, teoria de pediatra e um olhar sobre a educação infantil. É, e e a gente começou, né, a gente teve uma conversa prévia, a gente começou falando um pouco do direito da criança, né, pequena, assim. Do direito que a criança tem de ser um sujeito, né? Do direito que a criança tem de ter relações fora do núcleo familiar, né? E a gente começou a nossa conversa falando um pouquinho sobre esse direito da criança à escola, né? A essa aldeia, a essa comunidade. Então, se você quiser falar um pouquinho aí sobre isso. Isso. Aí já começo, então, que foi também uma coisinha que a gente conversou, né? Da minha experiência com a educação infantil relacionada um pouco à pediatria. Porque quando nasceu meu primeiro filho, há 9 anos atrás, a pediatria ela tinha um consenso que uma idade ideal para a criança entrar na escola seria aos 3 anos. E isso era embasado em dois pilares. Que a criança estaria melhor imunizada, e adoeceria menos, teoricamente. E um outro pilar, falando que a criança, ela só se volta para o meio social aos 3 anos. Que até os 3 anos a interação dela é mais com a mãe, essencialmente, com a família, e que a demanda por socialização dela seria a partir dos 3 anos. E quando eu tive meu primeiro filho, eu tinha essa ideia, né? Até então eu não tinha tido contato com escola, com nenhuma, com educadores, com a educação no geral, né? Então eu tinha essa ideia de colocar na escola aos 3 anos ou mais, se possível protelar. Só que o Bernardo foi fazendo 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, e eu fui vendo que era inviável protelar a escola tanto tempo. Ele pediu pela escola, ele demandou a escola. Então, ele estava extremamente entediado, agressivo, ele não fixava nas brincadeiras. Então, a gente percebeu que realmente existia uma demanda que era dele. Eu, pessoalmente, eu não tinha essa demanda, porque nessa época eu já trabalhava à noite, eu já tinha uma tranquilidade em relação ao cuidar, né? Então não tinha tanto essa demanda, mas eu percebi que ele tinha demanda. Então foi quando a gente optou por colocar, né, por iniciar a educação infantil.
E aí chegou o clique nas nossas vidas, né? E está até hoje. E então, o que acontece hoje? Isso foi há 9 anos, mentira, há 7 anos atrás, né? Hoje o Bernardo está com 9 anos. E aí eu Uhum. conversando com a Letícia, a gente foi Que rever. já era, que era né, uma questão muito fechada ainda, né? Muito pensado, Da criança muito para a escola maior, né? maior, exatamente do ponto de vista pediátrico, sim. E Uhum. quando a Letícia me convidou aqui para essa conversa, eu fui rever esses conceitos da pediatria. E, curiosamente, não existe mais esse consenso. É, a gente está num limbo pediátrico nessa parte. Não existe mais um consenso formulado, né, teoricamente, assim, formalmente, oficial, dessa idade de 3 anos. Isso sumiu dos artigos e provavelmente porque está sendo repensado. E da parte dos infectologistas, essa idade também abaixou para 2 anos. Mas também a gente não tem nada formalizado. O que a gente consegue são conversas também, matérias de mídia, opiniões. Não existe um consenso, né? E isso eu acho que é uma coisa boa, porque indica que a gente não está parado no tempo. A gente está se movimentando ao longo de todos os movimentos que vêm acontecendo. Então, eu queria falar um pouco sobre essa questão das demandas, porque não é que há 10 anos atrás tivesse errado esse conceito, mas talvez porque algumas coisas mudaram. Na verdade, acho que já tinham mudado, e, mas né, a gente às vezes demora um pouco a correr atrás das atualizações, vamos dizer assim, principalmente nessa área de educação, nessa área da saúde emocional, que demora um tempo para a Uhum. gente ir entendendo as coisas. Então, o que a gente tem que entender, o que, que mudou? Por que, que a criança tem essa demanda pela escola? Eu vou pedir licença para extrapolar um pouco da educação infantil para falar dessas demandas pela escola, porque, na verdade, a demanda, às vezes, muitas vezes, atualmente, ela começa da mãe. Por quê? A mãe, ela tem uma criança, um bebê, acaba a licença maternidade com 4, 6 meses. E onde que a mãe vai deixar esse bebê? Com quem vai cuidar? E se a gente for pensar, teve uma mudança muito incisiva na nossa sociedade nos últimos anos, porque antes existia uma rede familiar. Então as famílias eram grandes, existia uma avó que estava disponível para cuidar. Essa mulher, ela tinha muitas irmãs, muitas cunhadas e sempre encontrava alguém, uma rede de apoio na família, familiar ou até mesmo social, que tinha a disponibilidade de cuidar desse bebê para ela trabalhar. E essa rede social, ela quase não existe mais. Porque hoje em dia as famílias são pequenas, as avós também trabalham, é mais difícil encontrar apoio nessa rede familiar. Então, existe uma demanda pela escola, como também esse lugar, né? Um pouco antes da educação infantil, também esse lugar do cuidado. Porque às vezes a mãe ela fica mais segura de deixar a criança no espaço da escola do que em casa, com alguém que não é da família, com um funcionário, uma babá. Então, Uhum. já existe uma primeira mudança de demanda nesse sentido. E uma coisa importante para a pediatria, independente dos censos e consensos e artigos, é acolher as demandas, porque, inclusive, a demanda materna. Porque a mãe ela tem que ter uma boa saúde emocional, ela tem que ter tranquilidade para que a criança também tenha essa mesma tranquilidade, essa mesma saúde emocional. Existe um jargão, né, que é muito da questão da assistência social, que fala que para cuidar da criança tem que cuidar do adulto, né? E eu acho que Uhum. começa por aí. A mãe também tem que ser cuidada, tem que ter essa demanda acolhida. E isso começa, às vezes, lá no consultório do pediatra. E é E voltando. interessante que, assim, né, mais, né, todas as conversas que eu tenho, assim, a gente tem chegado nesse lugar da rede de apoio, né, para a mãe, né, assim,
dessa comunidade, né? Dessa aldeia, que depois foi a família e que hoje é a escola, né? Assim. Exatamente. E isso, a mesma coisa para a criança. Então, a criança, ela demanda a educação infantil por alguns motivos também de mudanças de estilo de vida e mudanças sociais. Então, a criança, antes a demanda de socialização dela, essa demanda era suprida pelos irmãos, pelos primos, que estava todo mundo ali brincando no mesmo quintal, e tinha o espaço da rua, que era seguro e que agora não é mais. Então, a criança, ela tinha a sua demanda por socialização atendida pela rede familiar e social, Uhum. até o espaço da rua. E Do agora a criança, vizinho, né? a vizinhança, né? Eu ainda tive isso, eu ainda tive a vizinhança, a rua para brincar. E agora isso não tem mais. Agora o espaço é a casa, é o apartamento, a criança está com um adulto, geralmente, ou com uma outra criança, que é o irmão. Essa rede de socialização diminuiu muito. E com certeza vem daí essa demanda da criança pela escola. Né? Então, aí entra já a educação infantil, atendendo uma demanda que antigamente era atendida socialmente. E hoje esse espaço social mudou muito, esse espaço familiar mudou muito. Então, a importância da escola para que não se negue à criança pequena o direito que ela tem a essa demanda pela socialização, que é uma demanda é uma demanda do ser humano, né? E com a criança não é diferente. Então, esse espaço da escola vai entrar como para suprir essa demanda de socialização. E existe ainda um outro ponto, que é a questão do estímulo. Até tem um paralelo interessante que, muito antigamente, se a gente for ver a avó da gente falar, ou às vezes em alguns livros de história tem isso também, que as crianças demoravam 7 dias para abrir os olhos. E agora as crianças já nascem com o olho aberto e procurando tudo e já tentando entender. E isso por quê? Porque aumentou muito a estimulação. Os estímulos do mundo de hoje são muito diferentes. Então, se a gente for pensar no mundo lá muito antigamente, onde não tinha nem telefone, nem televisão, os estímulos de luz e de som eram muito menores do que hoje. Hoje a criança já dentro da barriga já está estimulado com som, com luz, é TV, é celular, é telefone, é trânsito, é semáforo. Então já existe uma estimulação muito maior. Então, não é mentira isso, a criança realmente demorava mesmo para abrir o olho. E hoje ela já nasce de olho aberto porque os estímulos externos são muito grandes. E da mesma forma com a criança pequena, ela também ela está mais estimulada, ela tem acesso a mais estímulos. Então, ela, com certeza, ela busca essa, essa, essa busca mesmo pelo novo, é muito mais intensa. Então, aí o espaço da escola também vem satisfazer também essa demanda da criança. As crianças são mais espertas, né? As pessoas falam assim, não, as crianças de hoje são tão mais espertas, e são mesmo, mas são mais espertas porque são mais estimuladas no geral. Então, isso que eu acho importante do ponto de vista da pediatria, eu acho que esse limbo é importante, porque com certeza as coisas estão sendo repensadas, e que mais importante do que artigo científico, consenso, é o acolhimento do pediatra a essas demandas. Agora, a gente pode fazer um outro paralelo também, Letícia, que ao mesmo tempo que ocorreram essas mudanças sociais, familiares, essas mudanças de estímulo de vida, por outro lado, muita coisa mudou também em termos de recurso. Então, hoje a gente conta com muito mais recursos, se a gente for pensar nessa questão. Ah, mas vai levar o bebê para ficar lá na escola, ele vai adoecer. Ah, mas a criança vai para a escola, nossa, ela vai começar a adoecer. Vai adoecer muito. Isso também é uma coisa que tem que ser repensada, porque os recursos hoje são muito diferentes. Então, a gente tem, primeiramente, as vacinas, a gente tem muita tecnologia diagnóstica e, sobretudo, a gente tem muita informação. Então, não é à toa que hoje a gente está aí com as escolas fechadas. E isso veio de quê? Das informações que a gente teve, que chegaram até nós em tempo hábil, da gente proteger as crianças no ambiente da casa.
Então, a informação está muito disponível. Então, quando chega a demanda ao pediatra, seja a demanda materna, de colocar a criança de 4 meses no espaço da escola, seja a demanda da criança de um ano e meio, que tem essa demanda aí pela socialização, pela estimulação, essa demanda tem que ser acolhida e tem que ser oferecida à mãe, à família, esses recursos, né? Então, você vai colocar o bebê lá na escola com 4 meses, então vamos ficar atentos no calendário vacinal. Eu vou te ensinar quais são os sinais de alerta, as coisas que você tem que ficar atentos em relação a uma infecção. E, além disso, a escola também tem um papel muito importante nisso. A escola também Uhum. consegue identificar surtos, epidemias, alertar os pais, né? Eu lembrei daquele surto de escarlatina que teve uma vez no Clique, e como que Sim. ele foi tão bem, as coisas foram tão bem conduzidas do ponto de vista sanitário, que a gente conseguiu, né, informação às famílias. A gente até foi ao Clique, né, eu e a Camila Pérez, que é a mãe da Aninha, a gente Uhum. fez uma busca ativa nas crianças que estavam possivelmente infectadas. Então, com isso, a gente conseguiu controlar esse surto na escola, né? Então, eu acho que hoje em dia essa questão do adoecimento, ela não pode ser um fator que vai tirar da criança esse direito à educação infantil, porque hoje os recursos estão aí na nossa mão. Nossa, e você lembrou desse fato, né, da escarlatina? Foi tão interessante porque a gente conseguiu, né, através desse diálogo, dessa parceria com você e com a Camila, inclusive, a gente conseguir fazer algum tipo de diferencial ali, né? E o Foi professor que está verdade. em contato, trocando a roupa da criança, né? Vendo como que a criança está se alimentando e tal, ele tem muitas informações, né? Ele não tem a parte da medicina, é lógico, mas ele tem muitas informações, né? E essa parceria foi maravilhosa mesmo. Que bom que você Foi. lembrou. Pois é, e eu acho esse um bom exemplo para a gente desmistificar isso que vai para a escola, vai adoecer. Porque isso é um causador de angústia. Às vezes a mãe vai ficar muito mais angustiada de deixar a criança em casa com uma pessoa que ela não conhece tão bem. O espaço da escola, para muitas pessoas, é um espaço mais seguro. Então, não nos cabe, como pediatras, plantar uma angústia no coração da mãe, mas seu filho vai adoecer se ele for para a escola. E não cabe porque nós temos recursos para isso, para lidar com isso. E esses recursos, eles Uhum. são amplamente utilizados. Esse exemplo do surto da escarlatina, que é uma doença, não chega a ser uma doença grave, mas é uma doença com uma morbidade alta, é uma doença que dura muitos dias para melhorar e precisa do antibiótico, é uma doença altamente contagiosa, e com os recursos, tanto diagnósticos quanto da informação, a gente teve sucesso, né, nesse Foi. controle. E o exemplo do que a gente está vivendo agora, né, que optou-se muito sabiamente por fechar as escolas até que a gente conheça melhor esse vírus, até que a gente entenda melhor e até que as próprias estatísticas nos mostrem o melhor momento. Então, eu acho que tem que realmente desmistificar a escola como esse lugar onde a criança vai adoecer. Eu acho que as demandas, elas precisam ser acolhidas sem esse porém, né? Porque a gente tem recursos para lidar com isso hoje. Uhum. E quando a gente resume, né, a criança só a esse corpo que não pode adoecer, é muito pouco, né? Assim, ela é mais do que isso, né? Ela é, Ela é muito né, eu mais do fico. que isso e a criança está no mundo, né? Você vai tirar a criança do mundo até quando? Né? Vai tirar o direito dela de estar no mundo, sendo que o adoecimento ele é um acontecimento natural da vida, né? Tanto a doença leve quanto a doença grave. Quantas pessoas adoecem? Então, a gente tem que contar com os recursos que a gente tem e não roubar da criança essa oportunidade. Uhum. E você quer contar um pouquinho pra gente, assim, depois, como que foi, né? Porque aí você contou do B, depois veio a Lala e depois o Rafa. Eu acho que são três experiências diferentes e que discuta, né, do filho, assim, que são muito legais. Muito, Letícia, isso é muito interessante.
que realmente cada criança é uma criança, né? O Bernardo teve essa demanda aí, na verdade, por volta ali de 1 ano e meio, mas a gente meio que fechou o olho, né? E fingiu que não estava acontecendo nada, porque, né, a gente ainda estava muito arraigado. Até nessa questão do adoecimento, ele já adoecia muito, ele tinha muita amigdalite. Eu falei assim, agora que vai adoecer mesmo, né? E não adoeceu mais do que ele já adoecia antes. Isso também é outra coisa interessante. Não quer dizer que toda criança vai adoecer, né? Além de todos os recursos que a gente tem. Então, quando a gente conseguiu assim, cair a ficha, a gente acabou colocando ele lá no clipe. Ele tinha 1 ano e 10 meses, ele tinha quase 2 anos. Ele fez o aniversário de 2 anos, ainda conseguiu fazer lá no clique. E essa demanda dele foi muito, saltou aos olhos, né? Quando veio a Lavínia hoje está com 6 anos, vai fazer 7 agora no mês que vem, a gente já ficou mais atento para essa questão, para essa demanda, a gente já olhou ela com um olhar mais atento. E com 1 ano e 3 meses, ela já demonstrava que ela já estava apta para ir para a educação infantil, né? Sobre vários aspectos, da demanda por brincar junto, por brincar, né? Ela sempre buscava outras crianças para brincar nos espaços que a gente ia de lazer. E ela entrou com 1 ano e meio, foi uma adaptação incrível, né? No segundo dia, ela já estava lá, nem olhando para trás. E isso foi muito interessante também, que ela adaptou na escola e a Lavínia, ela é a que mais demonstra, assim, uma demonstração mais expressa dos benefícios que a educação infantil traz para a criança marcar esse lugar dela como sendo uma individualidade, né? Isso nela é muito Uhum. assim, muito presente. Isso dela ter o espaço dela, ter a individualidade dela, ter a privacidade dela, ela exige muito isso da gente. E eu acho isso muito interessante. E porque isso ela demonstrou desde muito nova. E eu acho que esse é um fruto da educação infantil, que assim, ela sabe que ela pode ter o espaço dela. Ela sabe que quando ela pede, não, eu vou entrar aqui na minha live agora, mãe, você pode sair, né? Então, quando ela marca essa privacidade dela, essa demanda pela individualidade dela, eu acho que isso a gente deve muito às raízes lá na educação infantil, que ela sabe, ela tem essa segurança, ela sabe que ela pode ter esse direito, e com a segurança do afeto, né? Não é porque ela está me mandando, por favor, saia agora aqui da minha live, que eu vou ficar chateada com ela, né? Ela tem essa segurança, e isso é uma Uhum. construção, né? E o Rafael, que hoje ele está com 2 anos e 5 meses, é, ele foi o que mais demorou a demandar. Ele nasceu um pouquinho prematuro, assim, nasceu um mês antes da hora, não sei, possa ser que tenha a ver, porque a prematuridade ela ainda está sendo estudada muito, né? A gente ainda não sabe tudo sobre a prematuridade a longo prazo. E eu tive muita dúvida se eu ia. Ele fez 2 anos em janeiro, e eu tive dúvida se eu ia colocar ele em fevereiro, porque eu não Uhum. notava nele essa mesma demanda dos outros. Ele se mostrava bem mais tranquilo aqui em casa, comigo, com as coisinhas. Ele ainda não tinha aquela. Né, eu não percebi nele aquele tédio, as outras coisas que a gente percebia nos outros. É, a gente resolveu tentar, né? Que aí ele acabou entrando com 2 anos e 1 mês, mais ou menos, e estava indo muito bem. Até que essa pandemia interrompeu, né? Ele acabou ficando só 1 mês frequentando o Uhum. clique, mas isso também é uma coisa interessante, que cada criança é uma individualidade, cada criança é uma. Essa demanda dele não foi tão expressa, e aí, mas como ele já estava com 2 anos, a gente resolveu fazer uma experiência, né? E eu ainda nem consigo te falar, com esse 1 mês de experiência, o quão positiva foi. Que Uhum. ele entrava chorando, mas saía brincando. Uhum. Então eu ainda não consigo assim, estava na hora mesmo, não estava, porque muita observação a gente faz a longo prazo. Sim. E eu acho que
a gente que é mãe, né? As mães, elas têm que ter também a tranquilidade de poder voltar atrás, falar assim, ah, não, meu filho vai para a escola só com 3 anos, toma com 2 anos, ele já está demandando. Então eu falo assim, ah, não, vou pôr com 2 anos, que eu também tenho que ter um tempo para mim, e põe com 2 anos e de repente não é a hora. Então, eu acho que Uhum, também a mãe tem que ter essa tranquilidade de poder voltar atrás, né? De poder repensar as coisas com tranquilidade uhum. e de ter tranquilidade para levar a maternidade, né? Porque são muitas coisas envolvidas, se não tiver tranquilidade, fica muito pesado. Sim, com certeza. E você fala uma coisa muito legal, Giovana, que é da individualidade, né? Assim, e a gente pensar, né, que um serzinho tão pequeno tem uma individualidade, E tem, né? né? Assim, é importante a gente aprender a ouvir, né? E eu fico pensando que às vezes tem, né, até enquanto mãe mesmo, tem muito mais um desejo, né, de que aquele serzinho já não faça essa barra na gente, né? Assim, Exatamente. a gente também fica com esse, né, com esse pesar, assim, já, né? Já é Já um indivíduo. dá essa sensação mesmo, né? Nossa, já vai para a escola tão bebê. Mas o bebê tá lá gritando, né? Assim, berrando pra gente. Nossa, me leva para os meus amigos, me leva para um outro ambiente, né? Me estimule. Eles falam a linguagem não verbal e a linguagem não verbal deles é muito incrível, né? É só saber observar. Sim, e na hora que eu fiquei pensando também, né? Na hora que você fala, a hora que a gente deixa lá na escola e sai, né? A gente está autorizando que a criança exerça, né? Essa individualidade, e isso que a gente, uma parte da vida dela que ela não divide com a gente, ou que ela vai dividir se ela quiser, né? E o que ela Exatamente. quiser, né? Quando você E o fala da coração Lala, que ela fala, "Ai, dá licença da minha live, né? Um pouco isso, assim. E agora exatamente. isso aqui eu não quero Agora, dividir com você. Depois eu te conto agora alguma coisa. é a minha sala, os meus amigos, a minha professora. Você não tem que estar aqui, não é o seu lugar aqui, né? Mas esse Isso é aperto no muito coração, saudável, né? muito, muito saudável. Agora, esse aperto no coração, quando a gente deixa na escola, isso não muda. É o primeiro, segundo, terceiro filho, o aperto é o mesmo. Eu acho que se tivesse um quarto, um quinto, acho que isso é a mesma coisa. Né? Aí tem também, né, a maternidade e os prazeres que a gente tem com essa relação, que ela é muito maravilhosa mesmo, né? Com certeza. E uma outra coisa também, quando a gente estava conversando, que você fala um pouco desse limbo, né? Entre que a pediatria está vivendo agora, né? De se põe na escola mais cedo, se recomenda ou se não recomenda. Eu achei muito legal que você citou umas frases de duas referências que falam coisas opostas, assim, né? Sobre colocar ou não colocar. Você trouxe? Eu não trouxe não, mas eu me lembro. É uma referência, era uma matéria do Paraná, né, de Curitiba. Então uma pediatra que ela falou assim, que exatamente isso, que a escola, ela falou alguma coisa assim, que a escola não é o espaço da socialização da criança até 3 anos, que a escola ela não foi feita para isso, é como se a criança não tivesse espaço nesse lugar até os 3 anos, Uhum, e ela foi bem incisiva nessa afirmação. E, paralelamente a isso, teve a frase que eu achei muito interessante, foi de uma educadora que ela é professora lá da PUC do Paraná. Ela chama Juliana Boff. E ela fala coisas uhum, muito interessantes sobre o espaço da escola, que ela fala que no espaço da escola, a criança ela tem acesso a coisas que ela não tem na casa dela. Então ela tem que aprender a esperar, né? Na casa não espera, tá tudo na mão. Ela tem que aprender a dividir, ela tem que aprender a dividir tanto o brinquedo quanto o espaço, e ela tem que aprender a conviver, porque é diferente a convivência da criança com os adultos e a convivência da criança com os pares. Então, uhum. essa formação é importante. Né? Isso eu achei muito interessante. E realmente,
o jardim da infância, e isso eu aprendi no Clique, é o que nos dá o senso de coletividade para a vida. Então, e isso foi quando estava aquela discussão sobre a idade da alfabetização, que muitas escolas começam a querer alfabetizar na educação infantil. E aí eu li algumas coisas, Mário Sérgio Cortella, alguns outros pensadores da educação, falando exatamente isso, que talvez essa geração que tem muita dificuldade de ter empatia, que tem muita dificuldade de trabalhar em equipe, muita dificuldade de ceder, de respeitar um cabelo branco, é o pessoal que tomou bomba no jardim da infância. Né? Em que sentido? Talvez essas pessoas, e isso fica muito presente né, nessa geração Y, talvez eles tenham perdido, tenha sido roubado deles a oportunidade da educação infantil como educação infantil. Talvez eles tenham sido aquelas crianças que começaram a ser alfabetizadas muito cedo e perderam essa oportunidade de introjetar, né, coisas de coletividade que realmente são coisas do jardim da infância. O esperar, o dividir, o saber ouvir. E aí, quando se atropela isso, quando se substitui isso pela alfabetização, isso fica faltando para a vida. Então, não se pode tomar bomba na educação infantil, né? Não se pode tomar bomba no jardim da infância, porque isso é para a vida. E não é uma geração que está tão feliz, né? Tem vários estudos aí sobre a geração Y. Felicidade não é propriamente o que se percebe neles, né? E esse estudo sobre essa geração Y que voltou muito o olhar para a educação infantil novamente como lugar da educação infantil, né? Como lugar da criança ser criança, do brincar como entender o mundo e todas essas coisas, né, que a gente conversa muito lá no Clique. Mas esse senso de coletividade é muito importante. E eu até já comentei isso com você, que eu fiquei muito, que foi o que também saltou aos olhos disso, que foi quando o Bernardo mudou de escola, e quando ele foi para o segundo ano, para uma escola nova, mas que tinha alguns amigos que eram do Clique, e começou a ter um conflito lá de ciúmes, né, dessas questões aí, dos amigos novos e no meio dos amigos antigos, e começou a rolar muita angústia em relação a várias questões. E a forma como eles próprios desembolaram isso foi uma coisa tão incrível que eu fiquei assim, falei assim, nossa, ai, que foi a primeira caída de ficha, assim, que eu tive certeza da importância, não que eu não tivesse antes, né, mas foi quando saltou aos olhos a importância que foi na vida deles uma educação infantil bem feita. Porque sem intervenção de nenhum adulto, eles chegaram à conclusão que não tem problema só hoje você não brincar com o seu melhor amigo, porque o seu melhor amigo quer ir para o parquinho e você quer jogar futebol, e que isso não vai atrapalhar a amizade. Isso é uma coisa que, às vezes, o adulto tem dificuldade de ter essa clareza de pensamento, e eles, sem intervenção de nenhum adulto, eles chegaram a essa conclusão, e entre eles se ajeitaram dessa forma. Né? Hoje a gente vai jogar futebol, amanhã a gente vai brincar todo mundo no parque, mas vai ter um dia que vai brincar cada um em um canto e que não tem problema. E como que essa relação ficou tranquila para eles. Né? E isso eu acho que foi um reflexo que foi o que me saltou aos olhos, né, de como que foi importante essa vivência bem vivida na educação infantil. Sim, né? Como que as diferenças precisam existir no relacionamento, né? A gente não pode se relacionar supondo, né? Ou nos iludindo que o outro vai ser igual a gente, vai fazer as mesmas escolhas, né? Assim, não é uma relação saudável, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, porque isso para o adulto nem sempre é fácil, nem sempre é tão fácil. Né? E para eles foi super natural, então isso realmente eu fiquei assim muito feliz com as escolhas que eu fiz para a vida deles. Para a gente não é fácil, né? E eles conseguem. Eu fico, quando você fala, né, na geração Y, assim, eu fiz um retrocesso assim, na história da educação infantil
E, né, e até uma das frases também de uma referência que você usou que é contra, né, colocar a criança na escola pequena, é o modelo escolar não é para bebês, né? Não Assim, é bebê, isso. e eu Uhum. fico pensando que, de fato, nós, profissionais da educação infantil, também precisamos pensar nisso, né? Porque é uma escola que antes era assistencialista, né? Ela servia mesmo para manter aquele bebê vivo e limpo até a mãe voltar, né? Assim, tinha essa função do assistencialismo, né? E, e depois é como se ele pulasse para uma preparação para o fundamental, né? Então a gente passou um período, eu acho, da história também da educação infantil aqui no Brasil, um pouco sem saber muito o que, que a gente fazia com as crianças pequenas, né? Sim, Porque depois, aí virava, né? Era assistencialista, então deixa brincando, mantém ele limpo, seguro, sem machucar, né? Tanto que a gente ainda vê isso, né? Muitos berçários com as pessoas mascaradas, como se fosse meio que quase um hospital, assim, né? sim. E depois a gente pula para uma pré-escola, né? Que inclusive tem esse nome, né? Ainda de pré-escola. Então Pré-escola. aí tem que dar base para alfabetizar, né? E aí a gente foi puxando um modelo que é para criança maior, que é do ensino fundamental para a educação infantil. Então eu acho que quando você fala da geração Y, a gente já pega uma geração que viveu muito isso, né? Esse puxar o conteúdos do ensino fundamental para a educação infantil, né? E como que eu acho que hoje é necessário a gente de fato fazer uma educação infantil, né? Assim, É que seja para interessante. criança pequena. Exatamente, assim, eu não sabia dessa transição, mas eu sabia, assim, que durante muito tempo era legal, assim, os pais falavam assim, nossa, ele tem 3 anos e já lê. Era uma coisa que estava meio Uhum. na crista da onda, assim, eu já era mais velha, assim, e eu lembro disso, né, muitos pais de crianças falando isso, assim, exaltando que eles aprendiam a ler muito cedo. Então, quando eu comecei a perceber essa geração Y, até no ambiente de trabalho, e aí nessa época os meninos, né, meus filhos já estavam no clique, eu já estava estudando um pouco mais sobre a educação, já estava lendo um pouco mais, e foi muito interessante que para mim foi muito nítido. Eu falei assim, ó, esse pessoal foi alfabetizado na pré-escola, né? A educação infantil foi usada para alfabetização, porque é realmente muito interessante e não é que as pessoas são más, não é que são pessoas Não. más, mas são pessoas que não dão conta de muitas coisas e isso gera um sofrimento, né? Pessoas que são geralmente muito inteligentes, muito brilhantes, muito perspicazes tecnicamente, mas com essa dificuldade da interação social, né? Essa dificuldade da equipe, da empatia. E foi interessante que isso, é, na minha mente, assim, isso casou muito bem. Eu falei assim, ó, cadê o jardim da infância, né? E aí lembrei realmente dessa época aí que estava na moda, que era legal alfabetizar a criança cedo, né? E eu nem sabia aí dessa transição aí que socorreu de uma forma bem marcada aí para vocês da educação, né? Uhum. Eu tenho essa, eu fico pensando se nesse momento a gente não realmente cria uma escola para criança, né? Não é o assistencialismo para manter o bebê vivo até a mãe voltar, né? E também não é uma preparação para o ensino fundamental, né? Não É um é uma momento escola bem para aquela idade, com as para aquela necessidades idade. daquela idade, né? Então, Exatamente. esse caso que você cita do B, né? A gente está falando de formação humana, né? De Formação humana. formação que é fundamental mesmo, né? De todas as experiências que a educação infantil traz, né? De agora não é a sua vez, escuta seu amigo, né? E toda essa que eles vivem, né? E uma coisa que não tem jeito da gente ensinar, né? É vivenciado, né? Sim, né? Porque Vivenciado. outra coisa que eu tenho percebido também, que agora tem virado, né? Assim, uma prática é que como isso não é bem trabalhado na educação infantil, a gente cria matérias no ensino fundamental para se trabalhar a empatia, né?
E aí tem, inclusive, material didático. Eu fico pensando, gente, como que se trabalha empatia se não for via afeto, né? Se não for eu e meu amigo ali, eu Foi parar e do escutar o que eu fiz com ele. relacionamento, né? Se não for dentro do relacionamento, né? Porque aí as deficiências da educação infantil, elas vão embora, né? Pela vida escolar da criança aí. Elas vão. E não tem, eu acho que e passa o tempo, né, dessa introjeção. Não sei se, Sim, né? Eu acho que passou o tempo, fica mais difícil trabalhar essas questões, igual você falou na teoria, né? com Isso eu acho certeza, fica tão mais importante, difícil. né? E eu acho também que, por exemplo, quando um grupo de crianças de 7 anos eles conseguem se resolver dessa forma, olha quanto sofrimento foi poupado para essas crianças. Muito Uhum. sofrimento poupado, né? Então eu acho que saltar, queimar essa etapa da educação infantil, seja privando a criança da escola, ou seja, alfabetizando a criança muito cedo, isso pode a longo prazo, ser um gerador de sofrimento, ser um ser humano com mais dificuldade de resolver os conflitos, né? E isso foi muito marcante nessa experiência do Bernardo, que eu vi que teve, assim, existiu um conflito, né? Não estava tranquilo, não estava sereno a situação, as relações, mas esse conflito foi se resolvendo. Então, acho que isso foi um poupador de sofrimento e se resolveu antes do adulto precisar entrar, antes do adulto falar assim, ó, esse menino está muito triste, ele não está querendo ir na escola, o que está acontecendo? Não chegou nesse ponto, né? Por isso, quando eu falo que foi um poupador de sofrimento, é nesse sentido, antes da gente perceber o conflito, antes da gente tentar intervir, a coisa já estava resolvida. E depois ele me contou isso com muita tranquilidade também, com muita alegria por as coisas estarem resolvidas. Isso foi muito interessante também. Ele trouxe a experiência para nós. Olha que interessante. E deve ter sido com muito orgulho, né? Dele ter Muito, conseguido achar muito. ferramentas. Ele e os amigos, ele e os amigos do Clique, alguns da escola nova, mas ficaram muito orgulhosos, sim. E esse caso, né, Giovana, que você conta do B aí, eu fico pensando nos desdobramentos disso lá na frente. Se a gente pensa que a gente hoje tem problemas gravíssimos com bullying, né? Problemas gravíssimos com preconceitos, né? Com a intolerância, né, ao diferente, assim. Como que é importante, né, a gente como que é lá na educação infantil, né? Assim, Falar na educação infantil, voltando, que essas marcas são realmente, feitas. realmente um direito, né? A criança tem direito à educação infantil, a gente não pode deixar de acolher essa demanda da criança. A gente estaria roubando dela. Uhum. Né? E isso aqui eu vejo muito nitidamente, né? Além desses exemplos, tem vários outros exemplos, né? Assim, eu vejo as crianças muito bem resolvidas, muito bem resolvidas. Elas não têm medo de falar o que estão sentindo, não têm medo de falar o que estão pensando. A gente até tem que ponderar do outro lado, assim, do saber falar, né? Se não precisa falar dessa forma, não precisa falar gritado. Pode falar, eu estou te ouvindo, mas vamos falar de um jeito legal, né? Então, mas aquele somatório de angústia que fica ali guardado com a pessoa, isso eu acho que para eles está bem tranquilo, assim, eles conseguem se expressar, né? E isso é muito, assim, muito importante, não só para a infância emocionalmente saudável, como para a vida, né? Para o adulto emocionalmente saudável, não ficar ali sufocado nos próprios sentimentos, nas próprias emoções, sem saber o que fazer com aquilo. Né? Às vezes tem aquela coisa ali apertando o peito, ele não sabe o que fazer com aquilo, às vezes não sabe nem o que é. E às vezes o próprio adulto também. Né? Então é muito bom, eu fico muito feliz quando eu vejo os meus filhos que a coisa começa a ficar ruim, eles conseguem pedir ajuda, conseguem se expressar, conseguem falar, né? Tanto comigo quanto um com o outro. É, eu acho que tudo, né? A gente não pode dizer que tudo é totalmente ruim.
E se essa pandemia está tendo um lado bom, o convívio entre os três aqui está uma coisa incrível, mas assim, é incrível mesmo. O tanto de aresta que já foi aparada ou arrancada aqui nessa convivência está muito interessante. E eu acho que está sendo, de certa forma, um ganho para eles, porque igual a gente chegou a conversar sobre isso, Uhum, eu não tô disponível para eles o tempo todo. Existem os afazeres domésticos que precisam ser feitos, né? uhum, E a gente que está fazendo nessa época, não tem ninguém aqui em casa trabalhando. Então a gente divide as tarefas, mas durante um bom período do dia os adultos estão ocupados com os afazeres domésticos e os três têm que se haver um com o outro. Então os dois maiores tomam conta do menor e tomam conta mesmo, sim, a responsabilidade é deles, né? Não adianta ficar chamando para coisa à toa, eles têm que se abrir com isso. Então, se eles vão ligar a televisão, se eles vão brincar de outra coisa com ele, né? A responsabilidade é deles. E também não adianta ficar brigando, gritando e me chamando para resolver conflito, que não tem jeito, gente, senão o almoço não sai. Né? Então, os conflitos também eles estão aprendendo a resolver entre eles. É, tudo tem um lado bom, até essa confusão que a gente está vivendo. E isso eu posso dizer de um lado bom aqui, é isso. A convivência dos três, eles estão aprendendo muito a parar a aresta entre eles, porque existe uma questão que com o amigo é mais fácil, né? O amigo existe um verniz social. E esse verniz social com o irmão, às vezes, não é tão fácil. Né? E eles estão aprendendo com verniz ou sem verniz, e ou na marra, mas de alguma forma os conflitos aqui estão melhor resolvidos. O senso de responsabilidade um com o outro está muito bacana também, né? Claro, né, que as raízes disso estão lá na educação infantil, sim. Mas que essa convivência de um tempo extremamente, né, assim, o tempo inteiro, essa convivência tão intensa e sem a disponibilidade do adulto ali o tempo inteiro, isso tem sido uma experiência muito positiva para os três, eu acho. Até para o pequeno. que tem que achar suas ferramentas aí, né, para ficar entre os Tem, grandes. tem que se virar também. Ai, Giovana, eu achei muito interessante, assim, a hora que você coloca que a pediatria precisa ouvir as demandas sociais, as demandas de mudança de tempo, né, de mudança de formato mesmo, né, de contexto, assim, da gente que está aqui na cidade grande, com poucas possibilidades, né, de ter essa rede de apoio, de ter uma aldeia para as crianças, com pouco espaço, né, eu fiquei pensando nisso, assim, até pouca experiência tátil, né, que a criança pequena tem dentro do apartamento, Exatamente. né, se a gente for pensar numa idade que a criança está aprendendo o mundo com os sentidos, né, ela tem É, muito pouca experiência dentro do apartamento. muito pouco, não tem terra, não tem, né? Às vezes não tem planta, só o plástico, né? O plástico, o brinquedo de plástico, e sensorialmente fica faltando, sem dúvida. Sim, as experiências físicas também, né? Eu fico pensando nisso tudo, assim, de desafio do próprio corpo, né? Lugar para subir, para pular, para, né? A gente Exatamente. não consegue proporcionar isso dentro do apartamento, né? Assim, por Às vezes mais. ele dá um jeito, né? Ele sobe na mesa, mas aí a segurança, né? Que é complicado. Não tem jeito de você É, deixar o menino escalar, pegar, né? Subir da cadeira para a mesa e depois tentar descer, porque aí existe um risco aí, né? É diferente do ambiente da escola, né? Que ele está subindo ali na escadinha, que ele está subindo, né? É diferente. O risco de acidente é muito menor. sim, E eles tentam, né? E eles sobem na mesa, sobem na estante, sobem em cima da pia, descuidar, eles buscam isso, né? Isso é deles. Eles querem descobrir, eles querem ter a experiência. Então,
O melhor é proporcionar um lugar adequado para isso. Sim, eles testam, né, o corpo, a força, né, o tamanho. Eles testam isso o tempo todo, né? Assim, isso é impressionante. Agora na pandemia também tenho visto isso aqui em casa, assim, né? De até as brincadeiras de virar bicho, assim, né? São Dos, mais intensos. são mais intensas. É, ninguém vira um gatinho, né? É, Vira gorila, né? aqui também, Leão, aqui também tem tido uns testar. bichos mais ferozes também. Que eu acho que essa falta um pouco de oportunidade de testar, né? A força, os limites do próprio corpo, né? De conhecer esse corpo que a gente habita, assim. E que é um conhecimento também, né? Da educação infantil da criança pequenininha, que é maravilhoso, né? Com certeza. Giovana, então, assim, né? Queria primeiramente te agradecer a disponibilidade, a disponibilidade em todos os sentidos, né? De tempo, de compromisso, de pesquisar para vir enriquecer a nossa live, essa nossa conversa, de disponibilidade de contar da sua experiência, né? Porque isso é uma coisa que eu até já te falei na conversa, mas que eu admiro muito o jeito que você se propõe, né, a escutar a criança, voltar atrás, a falar, ai, não deu certo, né, a ter um relacionamento aí com a maternidade menos inflexível, né, mais tranquilo, Menos conflituoso. menos conflituoso, né, se permitindo ao erro e olhando para o erro com maturidade, assim. Eu acho que você faz isso muito bem, de um jeito muito legal, assim, né? De falar, não foi bom mesmo, não, vamos tentar para cá. Ah, não, isso aqui não vai ser tão perfeito, mas ok, faz parte da vida, né? Exatamente. Isso é tão importante, Letícia, do ponto de vista da maternidade, que eu acho que a gente que é mãe, a gente nunca pode se cobrar de ser a mãe perfeita, porque o ser humano perfeito não existe. E se a criança enxerga ali para aquela mãe sempre certinha, sempre higienizada, higienizada que eu digo assim, nas atitudes, aquilo ali tudo muito programadinho e que não pode dar errado, a criança automaticamente ela vai ser aquele adulto que vai se cobrar dessa forma. Né? Agora, quando ele olha para a mãe que chora, para a mãe que fala, olha, agora eu estou cansada, olha, depois a gente conversa, posso conversar com você depois? Né? Da mãe que fala assim, ih, deu errado aqui, igual você falou, né? E eu falo isso com eles, isso aí não deu certo não, vamos ver, vamos rever. E eu acho que quando a criança ela percebe essa mãe humana, ela entende que é legal ser humano e que ela pode exercer o ser humano dela, né? Que ela não tem que ser perfeita o tempo inteiro. Então, quando a gente consegue ser uma mãe menos conflituosa, assim, a ausência de conflito é impossível, né? Que aí também Sim. não seria nem humano. Mas quando a gente consegue um pouco mais de leveza nessas relações, eu acho que a própria criança ela leva isso para a vida dela e para a vida adulta dela também, né? E isso é uma coisa que eu falo muito. A mãe mais perfeita é a mais